Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu portal de aventura. Este é o segundo programa da série Everest 2017. E você pode acompanhar tudo aqui no nosso canal, curta, compartilhe, comente, avise seus amigos, ajude a divulgar ainda mais a cultura outdoor em nosso país e no mundo. Bom, hoje nós estamos começando aqui com um fundo musical que acho que algumas pessoas reconhecem essa música. Essa música nós demos o nome dela de Tema da Conquista. Toda vez que um brasileiro se destaca no segmento outdoor, no Brasil ou no mundo, a gente coloca essa música para homenageá-lo. E ela é muito linda, né? Fantástico. O nome dela é Tibé e é do compositor e maestro Burkhard Dawitz. Espero usar essa música muito esse ano. Bom, pessoal, vamos para o tema principal deste programa, que é a quantidade recorde de alpinistas que irá escalar o Everest este ano, de 2017. No momento, já foram emitidos próximo de 400 permits para escalar o Everest. Isso quer dizer 800 pessoas escalando, porque todo alpinista, eu chamo aqui de alpinista, são os montanhistas estrangeiros, todo alpinista escala junto com um Sherpa. Então, são 800 pessoas só na face sul do Everest. Mais umas 300 pessoas, 200 a 300 pessoas na face norte. Então, com certeza, esse ano nós teremos um número recorde de alpinistas no cume do Everest, somando os dois lados. E, olha, eu arrisco dizer que pode até a face sul do Everest bater o recorde atual de cumes do Everest no único ano, que é de 2013. Quando chegaram ao cume, juntando as duas faces do Everest, 660 pessoas. É muita gente. E esse ano pode ser muito mais. E o programa de hoje é exatamente para falar isso. O que vai acontecer, o que pode acontecer, quais as circunstâncias que nós temos no momento. Eu não vou entrar aqui nesse programa no mérito de não deve ir tantos alpinistas sim escalar o Everest, tem que ter um limite. Eu também estou de acordo com isso, mas acho que isso é um assunto para um próximo programa. Bom, a gente tem um problema aqui, que é a quantidade de pessoas que nós já temos nessa temporada. Então temos que trabalhar com isso para que ocorra tudo bem, da melhor maneira. É lógico que quando eu disse que tem 800 pessoas, próximo de 800 pessoas escalando o Everest pela face sul, não quer dizer que vai ter 800 cumes. Esse número sempre tende a diminuir, porque por desistência, a pessoa passou mal, ou até mortes, né? Isso é uma coisa dura de se falar, mas acontece sempre. E eu que gosto de estudar um pouco o Everest, já faço cobertura online há 12 anos e bem antes já lia muito sobre o Everest. Você olhando os números, é até duro falar isso, mas se a gente tiver uma boa temporada esse ano, deve ter em torno de 5 mortes no Everest. É duro falar isso, ouvir isso, mas e é até estranho, né? Você vê lá que deve ter em torno de um pouco mais de 1.500 pessoas, juntando os dois lados do Everest, e você pensar que dessas 1.500, 5 pessoas não vão voltar para casa vivas, e é uma notícia muito, muito dura, lógico, mas é uma realidade. Eu vou colocar aqui para vocês um primeiro gráfico. Deixa eu colocar aqui. Esse gráfico compreende em azul a quantidade de pessoas que chegaram ao cume naquele ano e em vermelho, essa linha em vermelho, é a quantidade de mortes no ano. E eu coloquei os últimos 20 anos, 1996 a 2016. Então, 1996 é aquele ano trágico que gerou diversos livros, como Noir Rarefeito, do Jon Krakauer, A Escalada, de Anatoly Bolkriv, e tantos outros livros que foram escritos. Acho que eu li 6 livros sobre essa temporada. E é bem interessante, vocês pesquisem, quem tiver interesse, que vale a pena. Se a gente fizer uma média de todos esses anos, a gente vai chegar no número de 5 a 6 mortes ao ano. Lógico que nós tivemos alguns anos muito trágicos, como 2014, que teve avalanche na cascata de gelo, e 2015, que teve o terremoto seguido de avalanche. Então, mas se você olhar no âmbito geral, a gente vai ver que em 1996 chegaram ao cume 95 pessoas. Em 2016, 641 pessoas. É mais de 6 vezes mais
do que em 1996, isso em apenas 20 anos. E é interessante que o número de mortes se estabeleceu. Por mais que tenha aumentado o número de cumes, de pessoas no cumes, o número de mortes tem se estabelecido, o que isso é muito bom. Então esse é o primeiro gráfico que eu coloquei para vocês, e para quem quiser saber mais, na cobertura online do Everest tem lá o local onde cada pessoa morreu. Então a gente colocou em bolinha vermelha os Sherpas e bolinha preta os alpinistas. Então, para quem tiver mais curiosidade, acessa lá a cobertura online que vai ter mais informações. Nós teremos 800 pessoas escalando só pela face sul. Eu vou me deter aqui mais a face sul do Everest, onde vai estar mais movimentado. E além da escalada do Everest, foi emitido mais 100 permits para a escalada do Lhotse. E para escalar o Lhotse, você usa a mesma trilha do Everest até o acampamento 3. A partir do acampamento 3, quem vai escalar o Lhotse segue direto para o cume do Lhotse, e quem vai escalar o Everest segue para o acampamento 4 e depois ataque ao cume do Everest. Então eu queria mostrar um segundo gráfico para vocês que vai mostrar a quantidade de pessoas no cume e a quantidade de dias bons de escalada em cada ano. Vamos ver então. Esse gráfico compreende os últimos 10 anos no Everest, e as barras verdes são os dias bons no cume, e a linha vermelha é a quantidade de pessoas que chegaram no cume em cada ano. Em 2006, nós tivemos 195 pessoas no cume em apenas 8 dias. Eu vou pular aqui para 2011, que foi atípico, teve 17 dias bons de cume para 371 pessoas. Em contrapartida, em 2012, teve apenas 4 dias de cume para 411 pessoas. Então, se a gente fizesse uma conta lógica, seria um pouco mais de 100 pessoas por dia, mas isso nem sempre acontece, porque às vezes o alpinista escolhe uma data para fazer o cume e não assim dividido certinho por dias, né, cada agência. Se a gente fizer uma média geral aqui, nesse gráfico, a gente vai ter em torno de 10 a 11 dias de cume por ano, né? Então, esse é o segundo gráfico que eu queria mostrar para vocês. Mas lógico, eu estou falando de clima, né? E não dá como a gente prever como vai ser o clima desse ano, mas se a gente colocar aí 10 dias bons de cume para 2017, a gente com 800 pessoas tentando escalar Everest, teria mais ou menos 80 pessoas fazendo cume por dia esse ano. Que, lógico, nunca é uma conta exata assim, porque no mês de maio normalmente temos duas boas janelas de cume, que compreendem em torno do dia 10 de maio e o dia 19 de maio. Então, em torno dessas duas datas são sempre dias bons de cume, e varia um pouco, do dia 10 pode variar um pouco essa data, e a janela sempre ela tem uns 3, 4, 5 dias bons de cume, né? Um dia sempre é o melhor, e depois uns dias antes também são bons para fazer o ataque ao cume. Então, esse ano, um exemplo que eu vou dar, que pode acontecer esse ano, os alpinistas podem tentar fazer esse ano, é dividir bem, combinar entre as agências, de dividir cada expedição em dias diferentes, e assim para tentar minimizar a quantidade de pessoas na trilha. Vou dar um exemplo aqui do Carlos Santalena, que em 2011, ele e o Carlos Canelas, no dia 7 de maio, eles escalaram o Everest junto com a equipe de Sherpa que estava instalando as cordas. Então a trilha estava vazia, porque era só os Sherpas que estavam fazendo a instalação das cordas, e chegaram ao cume, e eles chegaram atrás junto com os Sherpas, acompanhado dos seus 2 Sherpas, né, claro, e foi uma escalada bem tranquila. E agora um outro exemplo com o Carlos Santalena também, e totalmente contrário. Em 2016, ele escalou junto com a Thaís Pegoraro, nossa colunista também, o cume do Everest no dia 19 de maio, aquela data que
normalmente todos os alpinistas vão. Mas por que eles vão nessa data? Que normalmente eles falam assim, não vamos na primeira janela, não, vamos fazer o ataque ao cume na segunda janela. Porque deixa a mar leva aí na primeira janela e a gente faz. Mas o que tem acontecido? Às vezes as pessoas já não estão com a aclimatação pronta já para ir na primeira janela, ou também pensa da mesma forma, vamos deixar para a segunda. E acaba indo mais gente na segunda janela. No dia 19 de maio de 2016, chegaram ao cume do Everest 197 pessoas, entre elas Carlos Santalena e Thaís Pegoraro. A tática deles nesse dia de cume foi atrasar o ataque. Então, normalmente em torno de 10 horas da noite, 9 horas, começa o ataque ao cume saindo do campo 3, depois campo 4 e segue assim rumo ao cume do Everest. O Carlão e a Thaís, eles atrasaram um pouquinho e com isso também chegaram depois do meio-dia no cume, que é um horário muito tarde. E é tarde por quê? Porque para descer leva em torno de umas 8 horas até o campo 4 e depois se desce ainda ao campo 3. E a ideia é chegar o quanto antes no cume do Everest para na hora da descida você descer ainda com a luz do dia. Então foi uma tática, eu acho até um pouco arriscada, mas que deu certo para eles. E o que também pode acontecer, outra ideia é o do David Hahn, o americano que já tem vários cumes no Everest, que ele sempre deixa para escalar no finalzinho da temporada. Ele vai nessa segunda janela, mas ele não vai no melhor dia. Ele espera para ir num dos últimos dias. Se olhar os cumes dele é quase sempre no dia 20, 21, 22 de maio. Então, assim ele pega menos engarrafamento, menos gente na trilha. Eu quero mostrar também essa foto aqui para vocês, que ficou muito famosa alguns anos atrás. Essa foto teve uma repercussão em 2012, quando foi tirada, e sites de notícias, blogs, caíram a pau em cima, dizendo que olha a quantidade de alpinistas rumo ao cume do Everest, né? E realmente impressiona, né? Se olhar nessa imagem tem mais de 100, 150 pessoas só nessa fila aí, né? Mas o que acontece? Essa imagem mostra os Sherpas saindo do campo 3 para o campo 4. O que acontece? Essa foto não poderia ser os alpinistas porque os alpinistas eles saem do campo 3 para o campo 4 no ataque ao cume do Everest em torno de 10 horas da noite, então tá escuro, então não teria essa foto aí à luz do dia. Nesse horário aí, os alpinistas já estão chegando no cume do Everest. Então, essa foto mostra os Sherpas levando os mantimentos, equipamentos, cilindro de oxigênio para o acampamento 4. Eles estão montando, indo montar o acampamento 4. Então, essa foto se resume nisso, né? Então, por muito tempo, circulou e vai continuar circulando, mas a gente gosta aqui de mostrar para vocês e contar a verdade para vocês, para tentar desmistificar essas coisas. E lógico, a gente tem que pensar num limite de como limitar esse número de pessoas indo para o cume do Everest, mas sempre se baseando em verdades, né? Não em imagens assim, apenas para gerar cliques e ibope, né? Então é isso, pessoal. O programa de hoje era apenas para alertar a quantidade de pessoas que está indo a fazer o ataque ao cume do Everest e torcer para que as agências se conversem, conseguem dividir isso bem em vários dias e que não tenha tantas pessoas indo para o cume no mesmo dia. E o que a gente torce aqui, não só pelos brasileiros, mas para todos os montanhistas, alpinistas, sherpas que estão lá tentando tentando realizar o seu sonho, né, de chegar ao topo do mundo, e a gente deseja boa sorte para eles e uma boa temporada de escalada e uma boa cobertura online para todos nós. Obrigado, pessoal, e até a próxima.